Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como eu fiz o morango do amor para minha filha, mas ela gostou mais, eu mandei ela experimentar o de maracujá, ela gostou mais do de maracujá. E como eu tava ensinando para vocês, o docinho de maracujá é diferente para fazer, tem os seus segredinhos para não dar errado, tá? Tanto o docinho, o brigadeiro de maracujá, como o brigadeiro de ninho, né? O de maracujá ele é mais complicadinho, porque ele não fica tão durinho, ele não dá um ponto assim mais duro, mas tem as dicas para ele ficar mais durinho, porque se você coloca o maracujá diretamente no doce, ele vai ficar muito mole. Então, pessoal, aqui eu levei o maracujá com uma colher só de açúcar, porque não precisa deixar docinho para depois misturar no brigadeiro lá, né? Então, ele reduziu quase pela metade, 2 maracujá, tá bem grossinho, ó. Fica parecendo uma geleia. Eu vou deixar ele esfriar aqui, pessoal, separado, tá? Eu vou deixar ele esfriando aqui um pouco. Vou levar o meu, fazer o brigadeiro de ninho. Quando ele der uma consistência já mais grossinha, aí eu acrescento o maracujá, a geleia de maracujá, tá? Porque aqui já virou uma geleia. Ela ficou bem grossa. Depois eu coloquei 2 maracujá batido com uma colher de açúcar e reduziu pela metade. Se eu tivesse colocado aqui, tinha ficado muito suco, tá bom? Bom, pessoal, ó, agora chegou no ponto. O de maracujá, mesmo fazendo a geleia, pessoal, ele não dá o ponto exato do brigadeiro de ninho. O brigadeiro de ninho fica mais consistente, mas ó, se você tivesse colocado maracujá sem fazer a geleia, ele não chegaria nem nesse ponto aqui, ficaria mole. Mas aqui, ó, já tá soltando todinho, tá vendo, ó, do fundo da panela, porque ele tem que deixar assim num ponto mais durinho mesmo, tá, pessoal? O morango do amor não pode ser um ponto mais mole. Então aqui já chegou no ponto, vou tirar, colocar no prato e pronto. Bom, pessoal, coloquei no prato, aí tem que fazer a mesma coisa igual o outro fez, ó. Pegando um saquinho desses de congelar ou o saco filme, aí você vai tirando o ar todinho, ó. Tá vendo? Pra não deixar ele com ar. Aqui eu vou deixar ele esfriar em temperatura ambiente para depois eu colocar na geladeira, tá bom? Agora nós vamos para a segunda etapa, que é depois que ele esfriar. Agora, como vai esfriar, pessoal, vai higienizar os morangos, lavar bem lavadinho, seca no papel toalha e depois porque o docinho tem que estar frio e gelado para você fazer. Então, até ele dar a consistência, tá geladinho, friozinho, já ficou bem sequinho os morangos, tá bom? Então, higienizar, secar bem. E quando vai tirar essa folhinha dele, é só você segurar bem aqui, ó, levanta tudo, puxa e ele sai inteirinho, ó. Você levantou tudo, puxou delicadamente, ele vai sair todinho, que essas folhinhas aqui você deixa tudo sequinha também, para depois, quando o morango estiver pronto, você colocar para ele ficar bonitinho, só para decoração mesmo, tá bom? E não esquecer, essa parte aqui não pode tirar, tá bom? E o morango tem que estar intacto, ele não pode estar úmido e com nenhum machucadinho, porque senão ele vai amolecer seu doce. Já lavei todos os morangos, higienizei, sequei um a um, não deixa umidade nenhuma nesses morangos, gente. Não deixe, porque a umidade na calda vai amolecer a calda. Agora eu peguei papel toalha, um por um, sequei bem, coloquei aqui, tô deixando exposto para o ar, vai secando ele mais ainda até a hora de fazer, né? Aqui eu separei, ó, as folhinhas do morango. Vocês viram como que eu tirei, né? As folhinhas do morango para não estragar, para ficar inteirinha. Então, separei já aqui. Você tem que ter o palito de churrasco, pessoal. Palito de churrasco, por quê? O palito de dente queima a mão. O palito de churrasco é mais para você ter o cuidado para não se queimar. Porque aí você pega na ponta aqui, o morango tá na ponta, passou na calda, não vai correr o risco da calda muito quente, porque ela vai estar fervendo, encostar na sua mão e você se queimar, tá bom? Bom, pessoal, aqui agora eu vou pegar, ó, eu coloquei um pouquinho de margarina aqui, vou passar na minha mão, bem pouquinho assim, ó, passa nos dedos também, que é pra não coisar. Vou pegar uma quantidade que eu vejo que vai dar pra envolver todo o morango, tá bom? Pega o morango, eu tô com os morangos aqui bem grandão, pessoal. Então tem que ver, ó, você pega o morango. Sempre assim, ele de cabeça para baixo, na ponta do cabinho, fica melhor de você começar, tá, pessoal? Vai trazendo
Vou pôr mais um pouquinho, porque esse morango tá muito grande. Olha o tamanho do morango na minha mão. Ó. Que você vai trazendo. Aí você vai virando, pessoal, ó. É como se você estivesse enrolando uma coxinha, ó. Aqui, os lugares que vai ficando mais clarinho, você vai puxando onde tem mais doce, até você deixar ele bem envolvido e com o formato da coxinha, ó. Ó como ele fica. No formato da coxinha. Você vai fazendo em todos eles assim. Vou fazendo, vou colocando nessa forma aqui, ó. Bom, pessoal, aqui para colocar o palito, para passar na calda, ó, você segura ele firme, enfia o palito bem aqui no meinho. Não enfia muito para não sair a ponta do outro lado. E é sempre segurar, porque como o docinho é firme, ó, você enfia, deixa todos já colocado aqui, ó, tá vendo? Para passar na calda. Aqui também, pessoal, eu coloquei um papel manteiga. Eu passei um pouquinho de margarina, mas sabe, assim, bem pouquinho, e fui espalhando, para não ter o suficiente. Porque eu falo, o papel manteiga não gruda, mas eu quis me prevenir. Agora eu vou mostrar para vocês também a calda de maracujá, porque como eu faço o de morango, só de mudar a cor tem gente que já fica com dúvidas, né? E para vocês não ter dúvidas, é a mesma coisa, tudo do mesmo jeitinho, mas como muda a cor, muita gente fica, mas o amarelo tem alguma coisa? Então vou mostrar para vocês também, tá bom? Então, pessoal, aqui tem 2 xícaras de açúcar, 1 xícara só de água. Pessoal, da outra calda, eu não fiz com vinagre, como o pessoal coloca o vinagre. Mas essa daqui, eu vou colocar para vocês, porque é assim, o vinagre, pessoal, ele não, pra mim não mudou em nada sem o vinagre, tá bom? Então eu vou colocar o vinagre de alto. 2 colheres nessa daqui, só para vocês verem as 2 caldas diferentes, tá bom? Para vocês verem que vai dar no mesmo. Então aqui eu tô colocando, ó, 2 colheres de vinagre de álcool. 1, 2. Na outra calda de morango eu não coloquei nenhuma colher de vinagre e a calda ficou ótima, brilhante, linda do mesmo jeito, tá? Tem gente que coloca glucose, tem gente que coloca o vinagre. Eu faço sem glucose, sem vinagre, só açúcar e água e dá super certo. E o corante, né? E outra coisa, pessoal, você coloca o corante antes de levar ao fogo, tá? E também uma coisa que eu tô percebendo muito nas pessoas fazendo, tentando fazer o doce de morango, é que tá mexendo a calda. Ligou o fogo, não mexe mais, pessoal. Ligou o fogo, esquece que a calda existe, só depois de 10 minutos é que você vai simplesmente testar para ver se já tá no ponto. Aqui eu vou colocando, eu não tenho uma quantidade certa que fala, não, coloca tantas gotas, coloca, não. Eu vejo para ver a cor que eu quero, tá? Então eu vou colocando para ver a cor que vai ficar mais bonita, a cor que eu quero. Eu tô usando o corante, eu sempre uso em gel, tá bom? Tanto o vermelho, morango intenso, como o amarelo para fazer o de maracujá, tá? Então aqui, pessoal, mexe até você ver que o açúcar tá totalmente, não precisa diluir ao extremo, mas quase todo diluído. Mexe até diluir. Quando você ligar o fogo, esquece até 10 minutos, não coloque nada na calda. Aqui eu vou pôr mais um pouquinho de corante no meu amarelo e acho que já tá no ponto que eu quero, tá? Aí o corante também você coloca a quantidade que você achar que vai ficar bonito. Tá bom, pessoal? Ó, aqui eu vou mexendo, vou levar ao fogo. Quando chegar uns 10 minutos mais ou menos, aí eu vou começar a testar. Aí eu mostro pra vocês como que vai ficar o ponto certinho pra você não errar, tá bom?
Bom, pessoal, aqui a calda tá no fogo, ó. Deu 10 minutos. Eu não espero dar mais, pessoal, porque eu gosto de começar a testar quando dá 10 minutos. Aqui eu não mexo com a colher, eu simplesmente venho aqui por cima, ó. Pego um pouquinho, aqui tem uma água gelada, jogo um pouquinho aqui dentro, espero um pouquinho para ver se vai dar, tá no ponto, tá? Então aqui eu vou olhar, e aqui não deu ponto ainda, tá bem mole. Agora eu vou deixar mais 2 minutinhos aqui. Aí eu vou testar de novo, pessoal. E assim você vai para sua calda dar certo, tá? Porque aí você tem que ir testando. Bom, pessoal, passou mais 2 minutinhos. Venho aqui, testo minha calda de novo. E vejo se dá o ponto, porque tem que ficar em ponto de vidro, pessoal. Bom, pessoal, aqueles mais 2 minutinhos não tinha dado ponto. Agora eu venho, ó, deixei mais 2 minutos. Esperar um pouquinho e vou ver se deu ponto. Bom, pessoal, agora deu ponto, ó. Fica assim, ó. Tá vendo? Ó. Tem que estar nesse ponto, dura, dura, dura. Agora eu já vou passar o morango rapidinho. Bom, pessoal, ó, você pega o morango, girou, tirou. Aqui, ó, girou, tirou, deixa escorrer só um pouquinho. Coloca em cima do papel manteiga. Ó, girou, tirou. Esse morango tá bem grandinho. Ó, deixa escorrer um pouquinho. Coloca em cima do papel manteiga. E você vai fazendo em todos assim, pessoal. E assim, se tiver muito morango, você tem que ter o cuidado, porque como tá manuseando a calda, ela corre o risco de açucarar, tá? Então, assim... Eita, esse daqui tá muito grande, não tá querendo girar. Então, ela corre o risco de açucarar quando você manuseia muitas vezes. Porque aí tá mexendo nela, ela vai açucarar. Ó, mas tem que ser rápido, é o que eu falo. O morango tem que ser rápido, você não pode ficar com ele dentro da calda, girando, 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 muitas vezes, entendeu? Então aqui, pessoal, vou deixar esfriar um pouquinho e já vou colocar as folhinhas, porque tem que usar essa calda para colocar a folhinha. Pessoal, aqui, ó, ele esfria rápido, tá? Como tá frio aqui, então aqui você girou o palito, já tira. Então, para você colocar a folhinha, você vem aqui na calda, molha a ponta do palito, só faz isso, pessoal, não precisa de muita calda não, tá? Molha a ponta do palito, ó, só com a pontinha do palito. E vem aqui e coloca a folhinha, ó. Já fica a folhinha colocada. Tá vendo? Já fica assim. Então, em todos você vai fazer assim, pessoal, ó. Girou o palito, tirou. Vem com o palitinho, as costas do palito aqui, ó. Na calda. Pega a folhinha e coloca. Tá vendo? Não tem segredo, pessoal. Não tem segredo pra colocar. Aí eles ficam assim, ó. Tá vendo? Ó, fazer mais esse. Ó, girou, ó. Você gira pra não quebrar a casquinha. Você gira e tira. Ó. Tá vendo, ó? Palito. Pega a folhinha e já coloca. Ó. Já fica todos com a folhinha. Tá vendo? E assim vai, pessoal. Então, pessoal, ó, os morangos do amor de maracujá, né, tá aqui. É praticamente a mesma coisa de fazer o morango do amor. Só que o docinho de maracujá tem as dicas para ele dar certo, porque o brigadeiro de maracujá, ele é mais complicadinho, eu acho que pela acidez do maracujá, tá? Conservação, pessoal, morango é uma coisa que você tem que fazer e comer, tá? Eu acho que, assim, no máximo que ele dura, no máximo uns 2 dias. E aqui também, pessoal, a calda, ela não gosta de umidade e nem do ar. Se você deixar aberta, se não colocar num papel celofane que vai... Um saquinho, aquele saquinho de colocar docinho, de celofane. O papel celofane é melhor, porque ele não gruda também na coisa. Ele conserva mais uns 2 dias a calda perfeita, tá? Então, assim, uma dica também... Sem como é um doce para se comer num dia, você não precisa colocar o vinagre de álcool na calda dela. Porque o que faz o vinagre de álcool? O que eu percebo, assim, a diferença que dá é que ele demora um pouco mais para açucarar se você for manusear.
O vinagre sem o álcool, ele se você manusear muito na hora de se for muito morango, ele açucara mais rápido, tá bom? É só você prestar atenção, pessoal. Eu vejo muita gente fazer a calda e mexendo. A calda colocou no fogo, não se mexe mais. Tem que esperar dar o ponto. Você espera 10 minutos. A partir dos 10 minutos, você começa a testar a calda na água gelada. Quando a calda você coloca na água gelada, que ela fica dura, parecendo um vidro, é o ponto certo. Aí você já desliga e já começa imediatamente a passar os morangos. Não precisa deixar ele parar de ferver e espumar, porque às vezes eu vejo gente falando assim, eu vou esperar um pouquinho para parar de espumar. Ele vai esfriando. Então assim, quando você passa automaticamente, aquelas bolinhas não ficam no docinho, tá? Então você já pode, mesmo com ela espumando, ainda fervendo, você pode passar tranquilo com a espuminha, não vai ficar no docinho. Os meus não fica. O brilho fica lindo, o brilho dessa calda. Assista até o final os vídeos para vocês verem as dicas e faça com paciência. Comida não é uma coisa que a gente faz sem paciência, pessoal. Comida é um ato de amor. Então você tem que fazer com paciência para tudo dar certo. Porque eu vejo muita gente fazer e dando errado justamente porque não segue as dicas, tá com pressa, faz na pressa e acaba dando tudo errado, tá bom? Então assim, faça com calma, faça direitinho, siga as dicas certinhas que vocês vão fazer tudo certinho. Tanto a dica da calda como a dica dos docinhos. O morango não pode ter umidade, é como eu já falei pra vocês, ele tem que estar muito sequinho, esse docinho ele não gosta de umidade, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, peço pra vocês que curtam, compartilhem, se inscrevam no meu canal, tá? Para as próximas receitas.